O segundo turno das eleições na Colômbia acontece no fim deste mês. Gustavo Petro, candidato progressista, e Rodolfo Hernández, milionário e de direita, definem a sucessão de Ivan Duque no dia 19 de junho. Para repercutir esse assunto, nós conversamos agora com Michele de Mello, repórter do Brasil de Fato, e que cobriu o primeiro turno na eleição lá na Colômbia. Boa noite, Michele. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda de volta aqui ao Revista Brasil TVT. Boa noite. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Ana. Também a toda a audiência da TVT e da Rádio Brasil Atual. Um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, prazer é nosso. Michele, você foi correspondente do Brasil de Fato na Venezuela por um tempo. Agora, nas eleições da Colômbia, você esteve em loco lá cobrindo o primeiro turno das eleições, onde havia uma expectativa muito grande do Petro levar essa disputa do pleito colombiano já no primeiro turno. Não aconteceu isso. Teve uma reviravolta com o segundo candidato, segundo colocado que vai disputar com o Petro o segundo turno das eleições colombianas. Queria que você trouxesse para a gente como que foi todo o clima da eleição lá na Colômbia neste primeiro turno. É isso mesmo, Cosmo. Na verdade, acabou sendo uma certa surpresa esse resultado aí para o segundo turno entre Petro e a chapa da Liga Anticorrupção, que é o Rodolfo Hernández e a Marielene Castillo, porque as pesquisas de opinião que haviam sido realizadas anteriormente, todas apontavam que esse segundo turno, se acontecesse, seria entre a chapa do Pacto Histórico, que é o Petro, o Gustavo Petro e a Francia Márquez, né, a chapa de unidade do campo progressista, de unidade da esquerda, contra a direita tradicional colombiana, que estaria representada pela chapa da Equipe pela Colômbia, do Federico Gutiérrez. Na Colômbia só é permitido realizar pesquisas de opinião até uma semana antes das eleições. Então, realmente, essa última semana foi decisiva. Já na cidade, em Bogotá, né, eu estive na capital colombiana, em Bogotá. Já na cidade, nesses últimos dias, havia um certo clima de duas opções. Por um lado, haviam pessoas que acreditavam que a chapa do Pacto Histórico poderia vencer ainda no primeiro turno. Isso também porque, vale ressaltar, Bogotá é um reduto eleitoral do Gustavo Petro, que já foi prefeito da cidade, já foi prefeito da capital até 2012. Então, existia aí uma expectativa dentro da capital de que ele pudesse vencer no primeiro turno. Mas também já existiam pessoas que começavam a apontar o aumento dessa popularidade do Rodolfo Hernández, que é uma figura de extrema-direita, um candidato que se baseou sua campanha nessa ideia de ser um político outsider, né? Aquele político não político, político anticorrupção, apesar de já ter sido prefeito de uma capital, Bucaramanga é a capital do estado de Santander, um estado importante na Colômbia, um estado grande. E já havia aumentando a sua popularidade, principalmente nas redes sociais. O Rodolfo Hernández, assim como outros políticos de extrema-direita, e aí vale inclusive a gente fazer essa comparação aí com o atual presidente, Jair Bolsonaro, o Rodolfo Hernández se negou a participar dos debates eleitorais, baseou toda a sua campanha nas redes sociais, inclusive se tornou viral aí no TikTok, por isso que já nessa última semana havia algumas análises que apontavam essa possibilidade do segundo turno com ele. E finalmente é isso. Petro e França chegam na frente no final desse primeiro turno, aí com cerca de 40% da votação, o que já indicava a maioria das pesquisas de opinião. E Rodolfo Hernández e Marielene Castillo, dessa chapa de extrema-direita, a Liga Anticorrupção, chegam logo em seguida com cerca de 28% da votação. Quase aí 6 milhões de votos, enquanto o Petro e a França fizeram mais de 8 milhões e meio de votos. Uhum. Michele, esse resultado para o segundo turno, ele representa uma derrota do Gutiérrez e do Centro Democrático, que vinha sendo cogitado como segundo colocado, ali um pouco antes, como você bem disse, na última semana não é possível fazer pesquisa eleitoral na Colômbia, mas ele vinha se colocando nesse lugar de disputar o segundo turno, né? Foi uma derrota para esse grupo político? Sem dúvida, até porque foi a campanha que, segundo todos os levantamentos que foram feitos, inclusive pelo próprio Poder Eleitoral, foi a campanha que mais movimentou dinheiro, foi a campanha que mais teve presença nas redes sociais, que mais teve presença nos meios de comunicação convencionais, televisão, rádio, e, no entanto, não conseguiu vencer essa barreira para chegar no segundo turno. E era a campanha, era o candidato
oficial, digamos, né, o candidato do governo. A Colômbia é um país que há muitos anos, né, desde o início da sua história democrática, ela vive uma relação na política de um bipartidarismo entre o Partido Conservador e o Partido Liberal. No entanto, há 20 anos, a partir de 2002, se fortaleceu uma nova corrente política dentro da direita, uma corrente política bastante conservadora, de extrema-direita, que é chamada uribismo. E por que é chamada uribismo? Justamente porque são os seguidores do ex-presidente e também ex-senador Álvaro Uribe Vélez. Ele começou a governar a Colômbia em 2002, foi presidente durante 2 mandatos. Logo em seguida veio Juan Manuel Santos, que foi justamente o presidente que assinou os acordos de paz, né, em 2016, mas que o Juan Manuel Santos, por mais que parecesse alguém diferente do Uribe, né, porque afinal assinou os acordos de paz, ganhou o Nobel da Paz por conta disso, ele foi ministro de defesa do Uribe. E depois do Juan Manuel Santos, a gente tem agora o governo do Ivan Duque, que é desse partido Centro Democrático, que foi criado pelo Uribe. Portanto, o fato do uribismo, depois de 20 anos, sequer disputar o segundo turno, né, pelo menos esse candidato oficial do uribismo não disputar o segundo turno, é sim uma derrota importante desse setor político. No entanto, agora toda a direita, distintos setores da direita, inclusive esse setor do uribismo que eu acabo de comentar, se aliou para apoiar a candidatura do Rodolfo Hernandes e, segundo as últimas pesquisas de opinião que foram realizadas nessa semana, hoje existe um empate técnico. Então, tem 3 semanas aí até o segundo turno, que vai ser no dia 19 de junho. Realmente vai ser uma decisão acirrada. Por um lado, todo o campo de centro-esquerda reunido na campanha do Pacto Histórico, com Petro e França, e, por outro lado, praticamente toda a direita também reunida na campanha da Liga Anticorrupção, com Rodolfo e Marilene. Michele, a semana passada, logo após a eleição do primeiro turno, 2 dias depois, eu comecei a procurar informações lá da Colômbia da eleição, porque, tirando alguns poucos veículos, TVT, Rádio Brasil Atual, Brasil de Fato, Revista Fórum, traz algumas notícias do que acontece na América Latina, porque parece que a mídia tradicional brasileira esquece que nós temos vizinhos aqui no nosso entorno e que para eles não significa absolutamente nada trazer informação da situação política que envolve nossos vizinhos aqui na América Latina. E eu vi uma reportagem, Michele, falando da juventude colombiana que estava indo se dirigir às periferias dos grandes centros da Colômbia, mas também na parte periférica da Colômbia, nos grandes bolsões da Colômbia, no interior, para discutir, para virar voto em benefício da chapa Petros-França. Você que esteve lá, o que você pode falar para a gente sobre essa questão? Bem interessante a tua pergunta, Cosmo, até porque na Colômbia, diferente do Brasil, o voto é facultativo e é impresso. Então, existe, pelo menos nos últimos processos eleitorais, um alto índice de abstenção e principalmente da juventude, né, que está um pouco desacreditada no sistema político do país, não se sente representada pelas opções que estão aí disputando as eleições. Então, existe um movimento importante aí da campanha do Pacto Histórico, do setor do campo progressista e de jovens que estão organizados em algum tipo de movimento popular, em algum tipo de organização, de virar voto, né, de chamar essa juventude para participar das eleições. Agora, nesse processo que foi celebrado no último domingo, no dia 29, teve uma participação de 54% do eleitorado, o que já foi superior às eleições legislativas que aconteceram em março desse ano, que teve 47% de participação, e superior também às eleições presidenciais de 2018, que teve um 40% de participação. Mas ainda, digamos que é pouco, né? Pelo menos pouco se você pensar que, analisando os dados aí com um pouquinho mais de cuidado, né, de detalhe, a gente vê que a maior parte do eleitorado do campo progressista, do Pacto Histórico, nesse caso, é um eleitorado mais jovem, enquanto um eleitorado aí para cima de 50 anos, 60 anos, tem maior simpatia com a chapa da direita, com o caso do Rodolfo Hernandes. Então, nos centros de votação que eu visitei, ali na região de Bogotá, inclusive nas regiões periféricas de Bogotá, é muito evidente esse apoio à chapa do Pacto Histórico, à chapa do campo progressista, até porque a Colômbia vem demonstrando, né, que já reconhece que esses governos de direita, que governaram o país durante praticamente toda a história democrática da Colômbia,
não estão atendendo às necessidades básicas da população colombiana, né? Hoje eles vivem uma situação de crise grave, é um país em que onde não existe, por exemplo, educação pública com acesso para todos, não existe saúde pública que atende a todos, existe uma taxa de desemprego já de 2 dígitos, e tem uma situação de violência que é estrutural. Uhum. Aproveitando que você esteve lá em Bogotá e acompanhou esse processo, Michele, a gente tem o pacto histórico aí indo para um segundo turno de eleição numa condição favorável, e isso já é algo novo na Colômbia, né? O que a população ali da cidade já vem falando desse elemento do pacto histórico se colocar nesse novo formato da política da Colômbia? É bem importante, a população em geral, inclusive no dia de votação, pelo menos ali em Bogotá, a maioria expressava que estava indo votar por que isso? Porque queria uma mudança, porque buscava uma mudança. Né? Como eu comentei, a Colômbia tem uma situação de violência estrutural, é um país que há mais de 50 anos vive um conflito armado que não se resolveu, por mais que em 2016 foram assinados acordos de paz. A estimativa é que menos de 30% desses acordos realmente foram implementados nesses últimos anos, até porque o governo de Ivan Duque, o atual presidente, né, esse setor, o uribismo, que eu comentava ali no início, fez campanha contra os acordos de paz. Então, por mais que fosse um compromisso que foi estabelecido entre o Estado colombiano e grupos insurgentes, no caso, a antiga guerrilha FARC-EP, o Estado e o governo colombiano atual não teve muito interesse em implementar esses acordos de paz. Portanto, para a Colômbia, realmente esse é um momento crucial, porque um governo mais aliado ao campo de esquerda realmente poderia implementar esses acordos. Esses acordos prevêem uma série de coisas, uma série de mudanças que tocam em aspectos estruturais, de como se organiza, né, a sociedade colombiana e a própria economia colombiana. Por exemplo, o acordo prevê reforma política, o acordo prevê uma reforma agrária, com distribuição de terras para pequenos agricultores, e principalmente o acordo prevê mecanismos para lidar com essa situação de violência, mecanismos para controlar também a violência que é produzida através do narcotráfico, né? A gente deve lembrar que a Colômbia é o país que é o principal produtor de cocaína do mundo, isso são dados da ONU. Mesmo sendo, e também é o país, por exemplo, que tem a maior quantidade de bases militares dos Estados Unidos aqui na região, são 7 bases militares. Portanto, tem uma série de fatores que fazem com que essa eleição realmente ela seja histórica. Michele, nosso tempo já está chegando ao fim, uma pena, mas eu tenho que te fazer uma pergunta, né? O que nós podemos tirar de exemplo no processo eleitoral que vai acontecer aqui no Brasil em outubro, das eleições colombianas? E eu falo nisso no sentido de, lá, a chapa Petros-França tinha a possibilidade, pesquisa indicava que poderia ganhar no primeiro turno, assim como aqui no Brasil. O presidente Lula segue sólido, consolidado aí à frente nas pesquisas eleitorais, com possibilidades, inclusive, do primeiro turno. Quais lições devemos tirar do processo eleitoral daqui com de lá? Olha, eu acho que várias. Aqui no Brasil, por mais que o voto seja obrigatório, a gente vem vendo nos últimos processos eleitorais um aumento gradual da abstenção, né? No último processo, cerca de 30% do eleitorado não quis participar. Então, eu acho que talvez a principal seja essa, convencer as pessoas a votarem, né? Convencer as pessoas de que votando, elegendo governantes diferentes, a gente começa a dar um primeiro passo para algum tipo de mudança na situação política, econômica do país, né? A Colômbia e o Brasil são os países que têm processo eleitoral nesse ano, mas a gente acabou de passar por uma série de processos eleitorais aqui na região. A gente teve o caso do Chile, antes a gente teve também Bolívia. Então a gente tem vivido aí um processo, Argentina antes ainda, então a gente tem vivido aí um processo de retomada de governos com um caráter, digamos, progressista na nossa região, e isso poderia representar um novo momento de integração regional. E se a gente pensa, né, em sair dessa situação de crise econômica, né, em que a gente gostaria de ter uma situação em que todas as pessoas possam se alimentar bem, que a gente não tenha mais uma situação de fome no país, em que a gente tenha preços mais acessíveis, a gente também precisa pensar numa economia, na nossa economia nacional, interligada com outros países da nossa região, com os outros países vizinhos, né? Como você comentou, Cosmo, às vezes parece que, pela cobertura da imprensa convencional, de que a gente está isolado, né? Mas, na verdade, não.
A gente está diretamente ligado com a realidade política e econômica dos nossos países vizinhos. E se a gente tivesse governos aliados, né, governos com uma ideia de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento compartilhado aqui na região, seria muito mais positivo para a nossa realidade a nível nacional. Portanto, acho que é isso. A lição é a seguinte: é convencer o pessoal a votar e mostrar que sim, que a mudança pode vir através de um processo eleitoral, de que nós não estamos sozinhos, né? Se aqui na região a gente teve outros setores aí que fizeram campanha e conseguiram eleger governantes que pensem mais na população, que pensem no povo, que pensem num país com justiça social, a gente também tem que fazer a tarefa de casa aqui no Brasil. Verdade. É isso, então. Lembrando que o segundo turno acontece no dia 19 de junho e a gente vai seguir acompanhando. Então, falamos com Michele de Mello, que é repórter do Brasil de Fato. Mais uma vez, obrigado, Michele, e até uma próxima vez. Obrigada, Ana. Obrigada, Cosmo, e até a próxima. Abraço, Michele. Abraço.